Ok, vamos nesse vídeo falar um pouquinho sobre currículo, como você pode melhorar o seu currículo. A primeira coisa que eu vou te dizer é que quando a gente faz pesquisas de currículo em formato europeu, e eu fiz isso também, não julgo, a primeira coisa que aparece, que indexou lá no Google, não sei porquê, é um tal de Europass, que sim, é um currículo europeu, é um modelo de currículo. Mas a verdade é que as pessoas não usam esse currículo, esse formato de currículo aqui em Portugal. Principalmente a gente de tecnologia, né? Esse Europass acaba fazendo várias perguntas que às vezes nem faz sentido para a nossa área e, por fim, ele gera um currículo, um documento PDF gigantesco com várias páginas. E PDFs grandes, é uma coisa que eu vou dizer aqui bastante nesse vídeo, PDFs grandes não são legais, porque pensa no trabalho de um recrutador, de uma recrutadora, que vai passar o dia analisando currículos. Imagina se todo mundo mandasse um currículo nesse formato europeu com, sei lá, 7 páginas cada um. É muito cansativo, é muito difícil para eles. Então vamos tentar facilitar o trabalho para essas pessoas também. Não existe um formato de currículo perfeito para o mercado de Portugal, mas eu vou trazer aqui, tanto nesse vídeo como no link aqui embaixo na descrição, um modelo de currículo que eu cheguei, baseado em várias entrevistas que eu fiz aqui para Portugal. Você não precisa mudar o seu currículo totalmente para esse modelo, você pode fazer se você quiser, mas você pode principalmente pegar ideias de que eu vou trazer aqui nesse formato para você editar partes que você acha que não estão tão legais assim no seu currículo. Fechado? Primeira coisa que você pode perguntar é: faço meu currículo em português ou faço meu currículo em inglês? Eu já falei aqui que o mercado de Portugal tem muitas pessoas que não falam português, tem muitas empresas também estrangeiras. Eu acho melhor você focar o seu currículo principal em inglês, já vai se acostumando com essa ideia. Principalmente se você tiver habilidades de escrita em inglês. Se você não tiver, tudo bem, foca no seu currículo em português. Você tem que trabalhar com as armas que você tem. Mas se você estiver minimamente confortável, faça as duas versões, em português e inglês, mas aceite que a inglesa é a sua versão principal. Eu acho que para o seu posicionamento no mercado português é interessante você se posicionar como um profissional que domina minimamente ou que entrega um currículo em inglês, tanto porque a profissional pode não falar português, mas se ela falar português, se ela for uma recrutadora ou um recrutador português, você pode acabar perguntando se a pessoa quer a versão portuguesa ou a inglesa, porque não custa nada perguntar. Mas eu hoje só tenho um currículo em inglês. Geralmente as pessoas que trabalham em Portugal e falam português também falam inglês. Então nunca ninguém me pediu para, por favor, me mande a versão em português. Isso nunca aconteceu, mas o contrário pode acontecer. Então se você entregar um currículo em português, dependendo da empresa, ela vai acabar pedindo para você entregar o inglês. Então já prepare essas duas versões e foque que a inglesa vai ser a mais importante. Tamanho de currículo também é algo muito importante, como eu falei agora há pouco. Por mais que você tenha 20 anos de experiência em tecnologia, ter um currículo com várias e várias páginas não ajuda nem um pouco. Afinal, se tudo é importante na sua carreira, nada é importante. À medida que o tempo vai passando e você vai ficando muito experiente, você tem que começar a dar prioridade pelas coisas que realmente marcaram a sua carreira. Você pode dizer que tem 20 anos de experiência, mas você não precisa dar detalhes de tudo que você usou, todas as ferramentas, todos os contextos de todas as empresas. Eu não sou um recrutador, é importante deixar claro isso, mas pelo bom senso e por tudo que eu já li de outras fontes e também pelo bom senso, ter um currículo de, no máximo, 2 páginas é o que eu tento fazer para mim e é o que eu aconselho também. Sobre formato, de novo, não existe formato certo, mas vamos acompanhar aqui um formato que eu cheguei e é o formato do meu currículo hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Primeira coisa é que eu tento ser o menos pessoal possível no meu currículo. Não faço piadas de código, não uso cores. Meu currículo ele é bem sóbrio no sentido de que é uma página em branco com textos em preto. Só isso.
Pensando que os recrutadores vão ver vários currículos e eles vão primeiro dar uma passada, assim, uma olhada rápida no currículo, e ele também vai ler o currículo, né, de cima para baixo, eu tento deixar as coisas mais importantes no topo e as coisas menos importantes abaixo. Primeira coisa desse meu currículo é, de forma sucinta, dizer quem sou eu. Meu nome, minha idade, a cidade e o país que eu moro, uma ou duas formas de me contactar, por exemplo, o e-mail e o telefone, e algum link importante, um ou dois links importantes para a pessoa te conhecer de outras formas, talvez. No meu caso, eu coloco um link para o GitHub e o segundo link eu coloco, às vezes, o canal do YouTube, às vezes eu coloco o LinkedIn mesmo. O mais importante não é só tacar os links lá, é importante deixar links que você tem certeza que você está presente nessas redes. Então, se eu coloco o GitHub lá é porque eu sei que tem coisas interessantes lá, ou porque eu tenho uma atividade no GitHub pública recentemente. Eu até de vez em quando vou participar de processos seletivos que eu quero muito passar, eu vou no GitHub e faço alguma coisa lá também. Interajo, mando pull request, comito em repositórios meus mesmo, faço alguma coisa realmente útil para a pessoa entender que aquele não é um lugar abandonado. É como se aquilo fosse realmente a minha vitrine. Então, às vezes a gente ouve por aí, GitHub é importante, coloque o GitHub, mas se o seu GitHub não diz nada sobre você, é melhor você não usar e só entregar se o recrutador pedir. O mesmo para os outros links. Se eu coloco o canal no YouTube ou se eu coloco o LinkedIn, é porque eu estou nesses lugares ativamente. Depois desse cabeçalho vem uma parte que eu considero até opcional, que é o sumário. Basicamente eu vou resumir num parágrafo pequeno quem sou eu, qual é o meu momento de carreira agora. Então eu vou dizer quanto tempo eu trabalho com programação, qual é a minha especialidade, qual é o tipo de tecnologia, o tipo de problema que eu tenho resolvido ou que eu me interesse agora. No meu caso eu até coloco um pouco sobre o meu GitHub, projeto open source que eu tenho lá, e o canal no YouTube. Eu acabo falando dessas outras coisas que tem a ver um pouco com a minha carreira. Se você não for o tipo de pessoa ligada a GitHub ou ter blog, esse tipo de coisa, não tem nenhum problema. Mas se você for esse tipo de pessoa, obviamente, use isso a seu favor. Aqui em Portugal não é muito comum as empresas pedirem uma cover letter na hora de você aplicar para as vagas. Pode acontecer, mas não é o caso padrão. Se você não sabe, uma cover letter é basicamente um texto que você vai produzir com poucos parágrafos, um texto curto, bem conciso, não precisa escrever nenhum livro, só para explicar quem você é de novo, né? Não exatamente igual ao summary, mas você pode dar um overview do seu contexto e principalmente ligar isso, quem você é profissionalmente agora, com a empresa. Então a ideia é que essa cover letter seja um texto que vai te diferenciar dos outros candidatos. Eu, na hora de escrever uma cover letter, vou dar os meus motivos do porquê eu estou interessado nessa empresa. Por exemplo, uma vez eu apliquei para uma empresa aqui na Europa, que era uma empresa que era concorrente do Uber. Por que eu coloquei na minha cover letter? Eu falei que eu já tinha trabalhado, porque eu já tinha trabalhado nesse tipo de business antes no Brasil, que é algo que me interessa muito, é muito importante ver como essas empresas impactam na mobilidade urbana das cidades. Então, eu tentei mostrar o meu interesse na empresa e que eu já tinha usado tecnologias nesse tipo de negócio. Tentei me destacar mesmo. De qualquer maneira, mesmo Portugal não pedindo, as empresas não pedindo por cover letter, se você tiver um tempo, se você puder, e dependendo do nível de interesse lá naquela sua lista de empresas, né, dependendo se for uma empresa que você quer muito passar, qualquer edição, qualquer adição que você fizer no seu currículo, que mostre que esse currículo é uma versão específica para essa empresa, isso é super benéfico. Então, se você está aplicando para uma empresa que é super orientada a Java, e se você mandar o seu currículo em PHP, não faz muito sentido. Se você tem experiência em PHP e em Java, tenta trazer o Java como protagonismo no currículo para essa vaga. Agora, se você está aplicando para uma vaga de PHP, é super válido você tentar ajustar o seu currículo para essa vaga de PHP. Eu sei que isso pode ser cansativo, mas sim, isso conta muito, né? É como você se vende. É a primeira impressão que vai ficar para a empresa ou para o recrutador.
Lembra que eu falei que os recrutadores, as recrutadoras tendem a olhar vários currículos por dia, né? Isso pode ser um trabalho bem cansativo. Então, a princípio, é bem comum que eles queiram encontrar, bater o olho e já ver se você se encaixa minimamente na vaga. Então, a seção à área de skills ou de habilidades é muito importante. Nessa área, você pode listar, fazer uma lista mesmo das tecnologias que você já usou, mas tenta usar as tecnologias mais importantes da sua carreira. Por exemplo, eu trabalhei com um versionador de código SVN e agora o mais popular, e é o que eu tenho trabalhado ultimamente, é o Git. Não precisa de eu colocar o SVN nessa lista, é melhor eu focar no Git até para ficar uma coisa concisa, porque senão fica uma lista com 50 mil tecnologias e isso acaba causando uma certa desconfiança também dos recrutadores. Se uma pessoa diz que sabe muito, pode ser que ela esteja mentindo, né? Principalmente comparando com o tempo de experiência. Nossa, essa pessoa sabe isso tudo. Será que ela sabe então superficialmente? Porque não dá para aprofundar em todas essas tecnologias, né, ao mesmo tempo. No modelo de currículo que eu estou deixando aqui na descrição e no meu currículo hoje em dia, eu não listo essas competências, essas habilidades uma atrás da outra, tipo Java, PHP, C Sharp, Ruby, Python, porque eu acho que fica muito abrupto, não dá contexto nenhum, eu acho que realmente fica parecendo que eu joguei as coisas lá. Então eu primeiro pego nessa seção de skills, de habilidades, divido ela em subcategorias, então eu tenho as minhas habilidades técnicas de código, eu tenho as minhas habilidades de infraestrutura, eu tenho as habilidades de soft skills, que é uma coisa muito importante, e eu tenho as minhas habilidades de processos de agile, né? Como eu trabalho, como eu me encaixo em processos, né, de agile, ou se eu trabalhei com cascata, com o que eu trabalhei, eu trabalhei com Scrum, Kanban, esse tipo de coisa. Para cada uma dessas sub-áreas, eu tento de uma forma bem resumida, um parágrafo bem pequeno, ou até uma frase mesmo, dar um contexto do que eu trabalhei. Então, em código, por exemplo, eu trabalho, deixa eu ler aqui até, eu tenho experiência com orientação a objetos, design patterns e solid. Já trabalhei criando testes unitários de integração e testes funcionais, rodando em servidores de CI/CD, como o GitLab e o GitHub Actions. Já trabalhei com MySQL, Postgres, Solar, MongoDB, Memcached e aí por aí vai. Minhas principais linguagens são PHP e Go, mas ultimamente eu tenho trabalhado em Clojure. E aí eu tentei dar um destaque para as tecnologias, para se a pessoa bater o olho, ela pode acompanhar só os destaques, entender as tecnologias, mas se ela quiser ter um contexto maior, ela consegue ler o parágrafo também. O mesmo para as outras habilidades, né? Soft skills. O que é importante dizer em soft skills? Eu falo que eu sou um bom comunicador de broadcasting, principalmente escrita. Então, se precisar de alguém que faça comunicações do time para fora do time, eu sou uma boa pessoa para isso. E outra coisa também que eu falo que eu sou bom é empatia. Aqui eu nem coloquei, mas se eu tiver exemplos dessas coisas, é excelente. Uma coisa muito importante, tanto para currículo quanto para entrevistas, é exemplos. Porque pensa comigo, se a pessoa lê aqui falando que eu sou criativo ou que eu sou empático, ela tem todo o direito de me perguntar, tá bem, como você chegou nessa conclusão, Cláudio, que você é uma pessoa criativa? Você consegue me dar um exemplo de onde você foi criativo? E aí as coisas podem mudar de figura. Então, não minta no currículo, né? Coloque as coisas no currículo de uma forma que você sim tem exemplos de casos onde você realmente comprova as coisas que estão no seu currículo. Então, depois de no currículo ter um cabeçalho e um sumário falando um pouco sobre mim, né, quem sou eu, etc., e de listar as minhas habilidades, agora sim eu parto para minhas experiências. Nessa parte eu listo as empresas que eu trabalhei, por quanto tempo eu trabalhei e principalmente tentar dar um overview, tentar dar um resumo de como eu trabalhei, qual foi o tipo de trabalho que eu fiz nessas empresas e principalmente o impacto. Eu listo essas empresas de ordem reversa, digamos assim, ordem decrescente, ou seja, primeiro as empresas mais recentes, a última empresa que eu trabalhei, até a empresa mais antiga. De novo, dependendo do tipo de pessoa que você for e o tipo de quantos anos de experiência você tiver,
não dá para você listar todas as empresas e dar detalhes de todos os trabalhos. Talvez você liste todas as empresas, e eu até faço isso, mas algumas eu dou um contexto maior, outras eu só coloco o nome e o tempo, né, que eu fiquei nelas, até porque eu gosto dessa ideia do currículo ser um complemento do LinkedIn. O LinkedIn, para mim, na minha opinião, não é a cópia exatamente do currículo, porque se fosse, eu ia só mandar imprimir o LinkedIn e entregar para a pessoa. Então, não, eu gosto da ideia de um complementar o outro. Se a pessoa quer saber mais detalhes dessas outras empresas, eu posso deixar isso no LinkedIn, como eu vou falar, né? Eu posso falar mais sobre isso e vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos aqui no vídeo sobre LinkedIn. Tá, mas o que eu coloco então nessa breve descrição das empresas? Existe um modelo que o próprio Google recomenda para currículos, né, para aplicar para vagas no Google, e eu acho esse modelo bem interessante, que é o modelo XYZ. A ideia é que você mostre como foi o seu trabalho nessas empresas usando um certo modelo de frase que diz que você alcançou X medido por Y fazendo Z. Então, você vai começar a escrever os textos orientados a resultados. Ao invés de você dizer, trabalhei na empresa X com PHP, Kafka, Go e etc., tenta começar a pensar em que resultado, em que impacto você alcançou e você fez na empresa, usando as tecnologias, tudo bem. Então eu tenho usado bastante aqui no curso o Grupo OLX, que foi a primeira empresa que eu trabalhei em Portugal, e hoje no meu currículo o que eu falo sobre ela é que eu trabalhei desde janeiro de 2018 até julho de 2020, e aí eu começo a citar alguns feitos, como foi o meu trabalho nessa empresa, tentando olhar para os highlights, tentando olhar para os destaques, né? A gente trabalha 2 anos numa empresa, mas às vezes a gente não tem grandes coisas todos os dias. Então, de uma forma geral, as melhores coisas que eu consegui encontrar para colocar nesse trabalho da OLX foi: eu melhorei a performance de APIs, de endpoints de uma API em 80% usando um serviço em Go conectado com uma aplicação existente em PHP. Eu reduzi o carregamento de algumas páginas críticas em 40% depois de analisar e mudar várias consultas de MySQL. Eu ajudei a desenhar ou a lançar uma página crítica usando Solar e usando componentes React, e isso reduziu o churn, isso reduziu a saída de usuários dessa página em 10%. Então, assim, fica calmo, eu confesso que não é fácil encontrar esses números. Eu até tento hoje em dia trabalhar para as empresas e já guardar esses números, sabendo que eu vou usar eles no currículo, mas a ideia é só dar um panorama, né? Você não precisa mentir, mas dá uma ideia de que você sim fez um impacto, você tem uma ideia de quão importante esse impacto fez e você sabe que você usou tecnologias para alcançar esse impacto. Por que eu acho que isso é importante? Porque isso mostra um certo nível de maturidade de você. Você sabe que você é um profissional que gosta de tecnologia e você domina tecnologias, mas você é orientado a resultados. Isso é super bem visto no mercado. Como eu disse, eu não faço isso para todas as empresas, eu tenho feito para as empresas mais recentes, porque para mim é mais importante eu ter um currículo de 2 páginas do que eu ter um currículo de 6 páginas e dar todos esses detalhes. Mas além disso, eu deixo no final do currículo, depois dessa sessão, as minhas qualificações em termos de certificados. Então, se eu fiz ciência da computação, se eu fiz uma graduação, se eu fiz um curso técnico, se eu aprendi sozinho, alguma coisa do tipo.